bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Arthur Dutra e Sofia Mota. Arthur é advogado formado na UFRN, foi assessor jurídico na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Comissão Especial da OAB Rio Grande do Norte para revisão do Plano Diretor de Natal e conselheiro do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Sofia é arquiteta e urbanista, fez mestrado em arquitetura e urbanismo e especialização em gestão de projetos na UFRN e hoje também é professora de substituta do curso de arquitetura e urbanismo da UFRN. Está à frente do escritório PIPA Urbanismo e Desenvolvimento Imobiliário e membro da diretoria do IAB Rio Grande do Norte. Os convidados de hoje são naturais de Natal, no Rio Grande do Norte, onde atuam na revisão do plano diretor da cidade, tema da nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 31ª edição do nosso podcast. Bom, Arthur, Sofia, obrigado por participarem do podcast. A gente está fazendo uma conexão aí Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte, então muito prazer ter vocês aqui no programa. E eu queria começar a nossa conversa pedindo para vocês falarem um pouco sobre o desenvolvimento recente de Natal, né? O que tem acontecido na cidade, né? Que regiões da cidade têm crescido, que problemas a cidade tem apresentado, para depois disso, né, a gente seguir falando sobre urbanismo e como o planejamento pode resolver alguns desses problemas. Então, só para fazer, né, um breve histórico, Natal foi uma das primeiras cidades colonizadas pelos portugueses. Nós temos aí o primeiro forte do Brasil, que é o Forte dos Reis Magos. E aí, né, do século XVI até o século XX, Natal ficou com um crescimento muito tímido. E aí nós temos outro evento histórico que marcou a história e o desenvolvimento da cidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Natal foi base aérea dos Estados Unidos na Segunda Guerra, e ali nos anos 40 a cidade dobrou de população e teve uma mudança de crescimento e de cultura também, devido à influência dos americanos. Por exemplo, os americanos trouxeram para Natal a cultura de tomar banho de mar, que não era uma cultura da população local. E curiosidades, como Natal foi a primeira cidade brasileira a ter liquidificador, Coca-Cola. Então, a partir dali, iniciou-se um crescimento muito rápido da cidade. No início do século XX, Natal ensaiou algum planejamento urbano. Alguns planos ficaram bem conhecidos, como o Plano Palumbo, que foi o primeiro plano que fez um ordenamento ortogonal da cidade, e hoje esse desenho urbano é onde estão os bairros mais nobres, né, Tirol, Petrópolis, fruto desse desenho de bulevares, avenidas arborizadas. E aí a gente retoma um pouco do planejamento urbano em 1984 com o nosso primeiro plano diretor. O segundo foi o de 94, e aí ele teve inclusive uma notoriedade nacional, porque ele antecipa, Antônio, muito dos instrumentos que seriam que o Estatuto das Cidades traria. Então, Natal entra ali na vanguarda do planejamento urbano. E até então, né, 94 e até hoje, nós temos um patrimônio paisagístico muito presente na vida do natalense, né? Natal é uma cidade belíssima, para quem não conhece, uma cidade litorânea, que tem o rio Potengi que corta a cidade, e nós temos paisagens muito bonitas, né? Nós temos praias com recifes, nós temos a Mata Atlântica exuberante, é o segundo maior parque, nós temos o segundo maior parque urbano do Brasil, que é o Parque das Dunas, só é menor que a Floresta da Tijuca. Então, sempre foi muito presente em Natal as questões naturais e paisagísticas. Uma economia muito pautada no turismo, com uma indústria um pouco tímida e que decaiu nos últimos anos. Então, hoje, Natal, economicamente falando, ela tem como principais atividades o turismo e comércio e serviços, que dependem muito do turismo. Infelizmente, o que a gente vê nos últimos 10 anos, né, até pelo último anuário do Ministério do Turismo, mostrou que o Rio Grande do Norte perdeu 59% de turistas estrangeiros nos últimos 10 anos, enquanto os estados vizinhos, Pernambuco e Ceará, aumentaram. Então, demonstra que não é uma questão aí macroeconômica do Brasil, mas uma questão muito local. Há alguns anos, Natal está um pouco, digamos assim, do ponto de vista turístico, né, que não pode ser uma única atividade econômica, mas do ponto de vista turístico um pouco parada. Nós não temos atrativos, o que a gente vê, nossas praias, elas são as mesmas de 20 anos, não que a cidade precise se reinventar sempre, mas é como se tivéssemos ficado parados no tempo. Isso se reflete na atividade econômica. O que a gente vê hoje é que a cidade deixou de ser tão pujante, e isso, acredito, refletido em termos apenas um foco no turismo, e mesmo sendo a atividade principal, não há investimentos que promovam, por exemplo, o uso sustentável dessas áreas. Não, um bom aparado aí do que tem acontecido. Uma coisa, o Arthur ou Sofia, né? Eu tenho acompanhado o podcast do Arthur, e uma situação que me chamou a atenção, né? Digamos assim,
um aparente descompasso entre os objetivos pretendidos do plano diretor atual, né, em relação às áreas que deveriam crescer na cidade, né, e o crescimento da cidade de fato. Áreas que deveriam estar crescendo estão perdendo população, enquanto outras áreas estão crescendo. Então, vocês poderiam explicar um pouco desse efeito, né, e o que pode ter levado a essa condição? Esse, Antônio, foi um dos poucos consensos que se teve com relação à avaliação do plano diretor de 2007, que foi exatamente esse esvaziamento das regiões centrais, que eu acho que é um fenômeno de muitas cidades, não é só de Natal, né? Mas o nosso foi muito acentuado. A Zona Leste, que era a região tida como adensável, e que do plano diretor de 94 para 2007 ele teve os potenciais construtivos reduzidos, e isso teve um impacto. Essa opção do plano diretor seguinte, ele espalhou a cidade e ocasionou um grande fluxo, a fuga de investimentos, de moradores para as cidades aqui da região metropolitana de Natal, principalmente Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim, são as cidades vizinhas aqui que fazem parte da Grande Natal. E isso foi uma avaliação assim, que todo mundo viu de cara depois que colocaram as estatísticas sobre população em Natal. A Zona Norte cresceu, que é uma região que fica do outro lado do Rio Potengi, e hoje é a maior concentração populacional de Natal. A maior parte da população está na Zona Norte, é uma área que não é de adensamento básico, né, potencial construtivo 1.2, que está em discussão agora por conta da questão da infraestrutura, e a Zona Oeste, que também é uma região que tem muito pouca estrutura. E quanto à Zona Leste, que é a zona histórica, onde estão os bairros históricos da Ribeira, da Cidade Alta, Tirol, Petrópolis, que é o plano Palumbo, que Sofia falou, essas regiões perderam muita população. E isso ficou muito claro no plano diretor, e agora, nessa revisão que a gente está passando ainda agora, que não terminou, vai entrar no 4º ano, né, que é um recorde mundial de revisão do plano diretor, eu acho, para tentar remediar isso, para que as áreas centrais elas voltem a ter vida, e hoje, infelizmente, não tem. Então, comentando o que Arthur falou, o que a gente percebe, Anthony, é que os objetivos pretendidos em 2007 são os mesmos de hoje, mas os instrumentos e a estratégia pensada para ocupar o centro não funcionou de fato. Exatamente o que Arthur falou. Por exemplo, um bairro de Natal que fica na área não adensável, na periferia da cidade, chama Planalto, tem uma taxa de crescimento de 10% ao ano, enquanto um bairro da cidade, que é o Alecrim, que é um bairro muito tradicional de comércio, perdeu população mais ou menos nessa escala, e é uma área que existe algum certo adensamento, né? A área adensável 2,5%. Mas o que a gente percebe é que o plano diretor ele não atingiu os objetivos pretendidos de adensar, ocupar a área central, né, compactar a cidade. O efeito foi o contrário. Eu não conheço Natal, né, mas acho que dá para ver só pela ocupação urbana dessa área norte da cidade, né, que a forma de ocupação urbana, ela não é informal, mas é aparentemente o que eu chamo de semi-formal, às vezes. Me parece ter uma ocupação dentro de lotes regulares, mas sem necessariamente ter um regramento construtivo ou que segue um plano urbanístico específico, né, e vocês podem comentar sobre isso. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é em relação à área central também. A gente vê ali, o índice de 2,5 vezes, não é um índice alto. Talvez no histórico de Natal isso possa ser visto como algo alto ou significativo, né? Mas se a gente for pensar, né, em regiões que buscam adensamento, né, como os próprios eixos de adensamento instituídos em São Paulo, que chega a 4, ou na zona portuária do Rio de Janeiro, onde também se buscou o adensamento, né, na operação urbana, que chega a 10, e índices maiores, né, de cidades maiores. Então, além disso, né, acho que vocês já comentaram, a gente estava conversando aqui, né, por e-mail e outras conversas, também sobre a questão de patrimônio histórico. Então, teria uma explicação, né, de por que esse plano não deu certo, né, por que essa ocupação ocorreu de forma periférica, que avaliação vocês fazem sobre esse crescimento? A cidade é muito complexa, né, Antônio? É muito difícil falar um porquê, né? A gente entende algumas tendências. Então, para contextualizar também o ouvinte, em 94, o nosso plano diretor previa um coeficiente máximo na cidade de 5,5. E aí, em 2007, reduziu-se o máximo para 3,5. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos coeficientes parecidos, por exemplo, na cidade de Parnamirim, mas o lote já era mais barato, porque existe também a consolidação, digamos assim, cultural do preço do lote. Então, as áreas centrais aqui, os bairros mais caros, tidos como mais caros da cidade, que são Tirol, Petrópolis, já tinha 5,5 em 94, baixou para 3,5. Então, eu acredito que
parte desse espalhamento da cidade foi em função de uma redução desses coeficientes também e a disponibilidade de terras mais baratas em áreas mais longes, né? Por exemplo, como eu te falei em outras conversas, Parnamirim, que é a cidade colada com Natal, cresceu 100%. Natal perdeu população, mas quando a gente olha o mapa do emprego na região metropolitana, era totalmente concentrado em Natal. Então, aquele movimento pendular, né, que já é praxe no Brasil, mora-se na região periférica e trabalha-se no centro. Por que o centro não consegue atrair moradores? A gente acredita que em função do preço do terreno e que ele não tem um potencial construtivo compatível com a compactação da cidade, né, que permita que a gente tenha densidade de pessoas dentro da cidade. E também por não termos adotado uma política voltada para a mobilidade, quando é uma questão dos eixos, que é uma coisa que está em discussão agora na revisão do plano diretor. Então, quando a gente não adota uma política de você atrair construções para os eixos, o que acontece? Aquele bairro ali, né, onde passa uma avenida central, ele é mais caro, mas na avenida é mais caro ainda, mas não tem diferença de potencial, que atraia, né, o investidor, e aí ele constrói no meio do bairro. Então, acaba espalhando. Se você olhar a imagem aérea de Natal, você vê que ela é muito espalhada, não existe um eixo de crescimento assim, nítido. E Natal tem um território pequeno, não é um território grande. E com relação a a zona histórica, a gente tem aqui os bairros da Cidade Alta, da Ribeira, que foram o berço, né, são o berço de Natal com Alecrim. A gente tem lá um grande acervo patrimonial histórico, que uma boa parte é tombado pelo IPHAN e alguns também são tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal. A gente tem uma lei do ano 2000 que prevê o tombamento desses bens pelo município. E o que é que está sendo feito agora com relação a essa legislação na revisão do plano diretor? Eu acho que essa legislação tem uma falha muito grave com relação aos incentivos que ela prevê para os proprietários, porque são incentivos que não trazem critérios objetivos, eles têm um altíssimo grau de subjetividade, são burocráticos para você conseguir ir junto à Secretaria de Urbanismo, e o fato é que não se consegue muito pouco isso aqui em Natal. Claro que não é só problema, mas eu acho que a opção que está sendo feita agora de colocar essa parte, de revogar, que é o que está proposto hoje aqui na cidade, de revogar essa legislação e colocar tudo dentro do plano diretor como um sistema de proteção do patrimônio histórico, não sei se é a melhor opção, porque o plano diretor é uma legislação muito rígida e de difícil alteração. Ao passo que uma lei municipal ela pode ser ajustada na medida em que forem feitos outros projetos de revitalização do centro histórico. Já tivemos muitos aqui em Natal e nunca nenhum saiu do papel. Chegamos até, inclusive, Antony, e Sofia pode falar também sobre isso, um projeto de operação urbana consorciada para a zona histórica que nunca saiu do papel, porque a gente não encontrou a modelagem mais adequada para você conciliar todos os interesses que estão ali resumidos naquela zona histórica. Isso é que está travando a nossa... que aquilo tenha vida aqui em Natal. E esses edifícios históricos, hoje estão sendo utilizados? Porque às vezes é comum ver esses edifícios subutilizados ou até abandonados, né? É exatamente o caso de Natal, Antony. Nós temos 2 perímetros de tombamento, como o Arthur falou, aqui no Centro Histórico, o federal do IPHAN e temos um tombamento municipal. E essa sobreposição de perímetros de tombamento só dificultam, porque elas apenas trazem mais restrições, além das dificuldades, né, de um retrofit, de reocupar um edifício antigo, de ajustar a legislação atual, como a acessibilidade. Além disso, tem as questões de patrimônio, então você fica muito engessado, entende-se que muitas vezes que tem que preservar o edifício inteiro, você não consegue adaptar usos mais contemporâneos. Então, acredito que são essas as maiores dificuldades, né? Eu acho que não há incentivos, ao contrário, né? Há incentivos a não fazer nada, e o retrato que a gente tem é justamente isso, né? Edifícios abandonados, subutilizados. Acho que durante a pandemia agora 2 edifícios caíram, né, na Ribeira, tombaram mesmo. Tombaram mesmo, né? Tombaram mesmo, a gente tomba para tombar. Né? Você ingessa tanto que o proprietário fica sem instrumentos, né? Inclusive o instrumento transferência de potencial construtivo, que é muito utilizado em São Paulo para a preservação do patrimônio histórico, no caso de Natal, ele nunca foi regulamentado. Então, e agora é uma discussão do plano diretor atual, regulamentar esse instrumento. E vai ser fundamental ter isso, para ter essa possibilidade, né, do proprietário conseguir incentivos para manter o patrimônio histórico. Só tem uma construção na área histórica de Natal que funciona perfeitamente bem, que é a casa de Câmara Cascudo, onde ele morou
porque é tombado pelo IPHAN, então, só que quem administra lá é a família de Câmara Cascudo, as netas dele. Então é um museu muito bem preservado, mas como tem essa gestão afetiva, digamos assim, da família que tem realmente interesse em manter aquilo funcionando, é o local histórico que realmente tem movimento e atrai pessoas lá. Mas o resto, tirando os prédios públicos que realmente funcionam, como o prédio da Prefeitura de Natal, os outros realmente são totalmente subutilizados ou abandonados. Eu acho que agora, na revisão, o Natal perdeu uma oportunidade, Anthony, que é se inspirar em Recife. Não sei se você conhece, o Recife tem um cluster de tecnologia e inovação que chama Porto Digital, que é justamente no centro histórico. Então, eles atraíram empresas de tecnologia para o centro histórico e foi fundamental para requalificar o território lá. Então, acho que nessa revisão, o Natal perdeu essa oportunidade de incentivar, além de um novo nicho econômico, que seria tecnologia e inovação, agregar isso à revitalização e requalificação do centro histórico. Não, eu ouvindo vocês, o que me chama muito a atenção, né, é como muitas das questões que a gente conversa sobre outras capitais e grandes cidades brasileiras se repetem e parecem se repetir também em Natal, né? Essa questão de ocupação periférica, né? Então é mais fácil construir uma unidade habitacional na extremidade da periferia da cidade, onde o acesso à infraestrutura é mínimo ou nulo, né, do que construir uma unidade adicional no centro da cidade, né, na maior proximidade a serviços e empregos, né? E eu acho que isso é algo que se reflete em praticamente todo lugar, né? Existe ainda, né, essa barreira, digamos assim, a construção e adensamento nas regiões centrais, já que a gente não vê o que acontece na periferia, né? E essa questão do tombamento, que também, né, me parece que muitas vezes, digamos, não atinge o resultado esperado, né? E a gente teve aqui um episódio com o Washington Fajardo comentando justamente sobre isso, né? Diferentes mecanismos de preservação do patrimônio e como lidar com isso de uma forma mais pragmática, né? Tentando observar o resultado do objetivo proposto. Porque intervir no patrimônio, ele é mais caro, né? Chega a ser 3 vezes mais caro do que você construir algo do zero. Então é necessário que haja mesmo um esforço para que isso seja incentivado, porque o ganho é coletivo. Na hora que a gente tem, né, a nossa memória preservada, não é só o proprietário, ou o investidor, ou o empresário, mas é toda a sociedade que ganha. E ele não pode ser o único a arcar com o ônus, né? Digamos assim, que esse ônus do custo da preservação do patrimônio deve ser compartilhado pela cidade, já que o bônus de ter um patrimônio preservado é de todos. Acho que é um grande desafio das cidades brasileiras, né? Acho que a Recife é um caso que eu acho muito emblemático, que está conseguindo preservar o patrimônio através de um cluster de inovação que é o Porto Digital, mas são poucos casos no Brasil. Eu até estava lendo um outro artigo seu falando sobre quando o patrimônio vira apenas fachada, vira cenário. E é um risco que se corre. Então, na hora que a gente tem um uso verdadeiro do patrimônio, aí é que ele realmente é de fato requalificado, e não apenas um cenário para você tirar foto, que é mais uma vez o caso de Recife, né? Você tem empresas, startups funcionando dentro de edifícios históricos, e assim, digamos, é um sonho de consumo pessoal meu que eu teria para Natal. E a Natal tem um parque tecnológico, né, que é no entorno da UFRN. A concepção original desse parque tecnológico era exatamente na Ribeira, mas por questões políticas locais terminou não dando certo e foi instalado lá na UFRN, dentro de uma área, veja só, com pesadíssimas restrições construtivas. E isso ocasionou para que quando eles traçaram o perímetro do parque tecnológico para as empresas de base tecnológica que fossem se instalar lá para ter os benefícios fiscais de impostos municipais e facilidades de licenciamento, etc., eles tiveram que aumentar muito o perímetro, espalhando esse parque tecnológico, perdendo a intenção de ser tudo próximo uma coisa da outra. E isso também está em discussão no próprio plano diretor, porque é uma região que é localizada no entorno do Parque das Dunas e está assim, uma discussão muito viva sobre essa questão do gabarito dessa área, né, e que interessa diretamente ao Parque Tecnológico, porque os aluguéis para as empresas se instalarem lá são muito caros, porque só tem casas de conjunto. Então, não é o perfil de imóvel que as empresas desse segmento têm condições de investir. Então, essa opção também tem muito a ver com essa opção que foi feita na época da instalação desse Parque Tecnológico aqui em Natal.
esse texto que a gente publicou no site algum tempo atrás, é do Nathanael Cafuri, falando sobre esse fachadismo em Ouro Preto, né? Que de fato virou uma cidade praticamente apenas turística, né? E eu acho que, enfim, essa discussão de, digamos, transformação urbana, né, e inclusive adensamento, né, nessas áreas centrais que são históricas na cidade de Natal, me parece, né, um dos grandes pontos de discussão, né, na revisão do plano diretor, já que a cidade tem essa característica dual, né? Ela é uma cidade grande, ela é uma capital, né, mas ela tem grande parte da sua economia baseada no turismo, né? Então, vocês poderiam comentar como tem sido essa discussão e como tem sido essa tentativa de equilibrar esses objetivos? A minha percepção, Anthony, acho que Natal é uma cidade turística por ser uma cidade naturalmente muito bonita. Então, muitos dos que vieram como turistas e decidiram morar na cidade. A minha percepção é que nós temos até uma certa maturidade com relação à discussão da revisão do plano diretor, porque o foco é muito voltado na percepção do morador, na qualidade de vida de quem mora aqui. Partindo do entendimento, né, de que quando você visita uma cidade em que há qualidade de vida, é uma cidade que você quer voltar. Então, o que eu vejo quando a gente fala da pauta turística é muito voltado para a preservação da paisagem natural, que é um consenso na cidade, como também de um uso sustentável das nossas áreas verdes. Muito mais do que, por exemplo, como nós tivemos em 87, uma área especial turística, que não cabe mais numa cidade contemporânea no século XXI, um zoneamento tão rígido. Então, por exemplo, nós temos uma avenida aqui, que de um lado você tem o mar, do outro lado você tem o Parque das Dunas, e que quando foi criada em 87, e até hoje é assim, é uma área que só pode ser construir hotéis e restaurantes, no final só tivemos hotéis. E o que acontece? É uma área turística, mas o turista não quer ficar lá, porque ele sai do hotel, ele não tem o que fazer, ele está numa avenida assim, vazia, escura, porque não tem vitalidade. O próprio natalense não usa a via costeira, porque é uma área assim, com um único uso, o hotel, mas o hotel está voltado para o mar, ele dá as costas para a avenida. Então isso é um debate que está sendo feito agora. Até para o próprio turista é muito mais interessante que essa área tenha um uso misto, que ela tenha que ela seja mais dinâmica, que ela tem um natalense utilizando essa avenida para correr, para pedalar, para ter acesso à praia. E é até um contrassenso, porque é uma avenida, né, são 9 quilômetros, dos quais não tem nenhum acesso público à praia, nunca foi feito. Então, acredito que, do ponto de vista da discussão do turismo, em Natal está maduro no sentido de entender que a cidade tem que proporcionar qualidade de vida para os seus moradores e, consequentemente, ela vai proporcionar paisagens e qualidade de vida para o turista que vier nos visitar. Antônio, só fazendo um pequeno histórico da legislação urbanística dessas áreas turísticas de Natal, o plano diretor lá de 84, ele criou essas 3 zonas especiais de interesse turístico. Inicialmente eram 3, que é a de Ponta Negra, que é a número 1, a da Via Costeira, que a Sofia falou agora, que é a número 2, e a número 3, que era a Praia do Meio, que é também uma área do centro. E depois o plano diretor de 2007 vai criar a da Ridinha, que é a Praia da Zona Norte. E dessas 4 zonas, né, você vê que apenas a Via Costeira não tem nenhum tipo de uso de vitalidade, nem pelo turista e nem pelos natalenses. As outras não. As outras o cidadão natal ele frequenta. Ponta Negra, a gente tem uma grande paixão pelo visual, pelo Morro do Careca, é uma praia muito agradável de tomar banho. Quando você vier em Natal, você vai ver que são águas mornas, uma delícia de se desfrutar. A Praia do Meio, que também tem comunidades históricas que estão lá praticamente à beira-mar, que também frequentam muito, é uma praia que está muito pouco estruturada para ser frequentada, e a Praia da Ridinha, que é na Zona Norte de Natal, que também é frequentada pelas comunidades locais, já foi uma praia de veraneio também, mas que está hoje numa situação muito difícil, porque todas essas zonas precisam, né, de uma lei específica para regulamentá-las. E dessas 4 que eu te falei, apenas 3 têm, e são legislações antigas, ainda do tempo do zoneamento específico para o turista. E isso é preciso fazer uma atualização, e nesse plano diretor agora se substituiu, isso já está consolidado, porque também foi uma proposta nossa lá no Complan, substituir as zonas especiais de interesse turístico para as áreas especiais de interesse turístico e paisagístico, que é essa grande pegada aqui em Natal desse turismo de sol e mar, e contemplação da paisagem, e feito para o cidadão, porque o cidadão do Natal ele realmente tem uma conexão muito forte com as suas praias, tirando a Via Costeira, que está lá no imbróglio maior do mundo, um entrave jurídico entre o governo do Estado e a União, mas você tem hoje a consciência de que esses espaços de lazer praianos, digamos assim, têm que ser estruturados principalmente para o natalense, porque por tabela também vai beneficiar o turista, e essa é a visão, inclusive, do trade turístico
aqui de Natal. Não, perfeito. Indo mais a fundo, digamos, nessa questão, né? Recentemente circulou pela internet um abaixo-assinado, né, para, digamos, criticar algumas das propostas do plano diretor, onde eles fazem algumas imagens ali, né, da Praia do Meio e da Ponta Negra, como se essas áreas, com as mudanças do plano diretor, elas pudessem sofrer um adensamento significativamente maior do que existe hoje, né? No limite, né? Eles simulam uma situação limite dessas alterações que, né, segundo a crítica do abaixo-assinado, se perderia, né, essa característica de preservação de paisagem que existe ali hoje. E imagino eu, né, que eventualmente, se a gente está falando de permitir mais adensamento nas áreas centrais ou nas áreas mais demandadas, né, em algum momento essa transformação vai acontecer, né, para a gente não para a gente não incentivar que a cidade vá se espraiar, né, e que a gente vai ter esses movimentos pendulares de longas distâncias. E eu acho que isso parece ser, né, um grande debate em qualquer cidade que tenha essas questões turísticas ou ambientais, né, tão enraizadas na cultura da população local, mas que, evidentemente, né, privilegia quem tem acesso, né, àquelas propriedades em regiões tão valorizadas. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, né, em relação a essa dualidade de objetivos que eu acho que me parece presente, né, nessa discussão de Natal. Com relação às imagens que você falou, Antony, tanto eu como o Arthur, nós fomos voluntários durante todo o processo de revisão desse plano, desde as etapas iniciais, com grupo de trabalho com a sociedade. E nunca houve propostas, né, nunca houve ideias que propusessem acabar com o controle de gabarito naquelas áreas. Então, aquelas imagens, elas vêm muito de uma filosofia de ver o pior cenário possível, mas esse pior cenário nunca foi proposto para a revisão do plano diretor e não é o que está posto. Como o Arthur mesmo falou, é um consenso na cidade que nós temos um grande patrimônio que é a paisagem, e é consenso na cidade, inclusive pelo trade turístico principalmente, eles entendem, têm essa maturidade de que é o que deve ser preservado. E, assim, como o Arthur falou também, Natal é uma cidade pequena, né? Nós temos, por exemplo, a metade do tamanho de São Gonçalo do Amarante, que é uma cidade aqui vizinha. E é uma cidade 100% urbana. Natal não tem área rural. Então, acho que cabe o debate, se nós entendemos que a cidade ela tem que trazer seus moradores de volta, já que as pessoas basicamente usam Natal e só dormem fora, né, boa parte da população que está nas cidades periféricas, é necessário que a gente incentive, né, a produção de habitação de interesse social em larga escala. E habitação de interesse social, na minha visão, Antony, não é um lote com uma casa, né? Tem que haver uma certa densidade para que a gente tenha viabilidade econômica e de infraestrutura para essas áreas. Então, se a gente entende que as áreas costeiras há um controle de gabarito e um controle de densidade, é necessário que em outras áreas onde haja infraestrutura nós incentivemos essa densidade construtiva para que a gente tenha uma densidade populacional mais razoável. A densidade de Natal hoje gira em torno de 50 habitantes por hectare. A ONU tem uma publicação muito interessante que chama Densidade Alavancando uma Economia Verde. E lá ela mostra que entende como sustentável do ponto de vista da infraestrutura que as cidades tenham densidades populacionais em torno de 150 a 250 habitantes por hectare. Então esse é um dado que me chama muita atenção, assim, acho que Natal precisa se esforçar um pouco para que a gente tenha mais gente morando junto, porque isso também vai viabilizar que a gente tenha calçadas mais vivas, que a gente tenha mais urbanidade, né? O que a gente vê muito em Natal hoje, algumas áreas mesmo centrais, mesmo áreas valorizadas, nós temos calçadas vazias, né? Em certas áreas da cidade, tirando Ponta Negra, que é uma área turística, mas boa parte das áreas centrais onde a gente tem densidade, a gente ainda falta urbanidade, ainda falta gente na rua. Então, só para concluir, nós não tivemos propostas nesse plano diretor para acabar com o controle de gabarito nas áreas de preservação da paisagem. Não tivemos. Aquelas imagens, elas são fundamentadas numa simulação muito para provocar. Para polemizar, alguma coisa, digamos. Essa foi a grande discussão, na verdade, né, desse processo longo, arrastado, muitas vezes conflituoso, e, na verdade, o objeto central de tudo isso
é o que a gente chama de área não edificante ou área não edificante, que são 9 quadras na principal avenida turística de Natal, que foram imobilizadas do ponto de vista construtivo através de um decreto de 1979, quando Natal começou a se expandir para aquela região e era ainda ali uma praia de veraneio praticamente, não estava no radar assim no turismo, mas se percebeu com muita correção de que deveria se preservar o visual da enseada de Ponta Negra, que você vai conhecer quando você vier aqui em Natal, e do Morro do Careca, que é uma coisa, um patrimônio imaterial incalculável, que, como eu já disse, o natalense tem uma grande paixão por aquilo. E qualquer tipo de... Isso ficou assim durante 40 anos. E essas áreas, essas quadras que estão lá, que garantem a paisagem, viraram terrenos baldios, viraram, às vezes, estacionamentos. Sofia gosta de falar, eu nem tenho tentado para isso, tem palmeiras que bloqueiam a paisagem, mas você pode fazer palmeiras, você não pode fazer nenhum tipo de construção. Então, veja, viu-se a necessidade agora, né, como Natal está num momento muito ruim do ponto de vista da indústria do turismo, de criar um atrativo novo, de criar um produto que também sirva para a contemplação e convivência do cidadão de Natal e, ao mesmo tempo, garantir que os proprietários tenham o seu pleno direito de propriedade assegurado. Então, se propôs para que se utilize aquela área para fazer uma operação urbana consorciada que respeite a limitação de gabarito para manter a paisagem. Na verdade, é uma grande discussão de modelagem jurídica, não é nem da questão de gabarito, isso aí foi uma falsa polêmica que se estabeleceu na cidade e que eu espero que até o final isso seja de uma vez por todas esclarecido, porque isso não engrandece o debate, não ajuda a cidade e você confunde a cabeça das pessoas com uma proposta que, na verdade, nunca existiu, como a Sofia disse também. Concordo, a gente poderia estar gastando energia, né, Arthur, em pensar como revitalizar nosso centro, e aí acabou um debate em torno de uma proposta que nunca foi para o papel, nunca foi votada, nunca foi proposta mesmo nessa revisão de plano diretor. Eu achei bem legal esse comentário que você fez, Sofia, né, de dizer assim, não, tem uma área da cidade que é sim turística, a gente sabe que isso tem valor e que deve ser preservado, né? Mas para a gente conseguir fazer isso, né, uma outra área deve ser desenvolvida, né, para a gente não, digamos, travar a cidade inteira, né? Eu acho que, eu lembro, né, até de um exemplo citado pelo economista Ed Glaeser no livro Triunfo da Cidade, que de certa forma é algo que a cidade de Paris tentou fazer, criando a região de La Défense. Né? Bom, a região histórica de Paris é preservada e provavelmente será preservada ad eternum, e eles ali tomaram a seguinte decisão, né? Bom, vamos criar uma região nova, né, relativamente conectada à cidade, mas próxima, né, onde a gente vai ter uma forma de urbanização completamente diferente, né? E eles também, né, em relação ao patrimônio histórico, né, no caso de Paris, para conseguir preservar o patrimônio, né, eles têm as seguintes premissas. Bom, vamos preservar as fachadas e internamente você basicamente faz o que quiser. E inclusive, assim, muitas construções antigas não são adaptadas para as legislações atuais de incêndio, acessibilidade, pela total inviabilidade, né, de aplicar isso numa cidade daquele tamanho. E eu acho que, de certa forma, né, tá aí parte do sucesso em implementar essa política, né, apesar da cidade ainda encontrar problemas em relação ao tamanho do sucesso, né, porque agora essa região central ficou muito cara, etc. e tal. Mas não sei se esse seria um exemplo adequado para o caso de Natal, que, pelo que vocês estão me falando, tenha um pouco dessa dualidade, né? Ela não está buscando ser só um centro turístico, ela está sim buscando uma economia diversificada, né? Um lugar de qualidade para os moradores. É isso? Essa é a minha visão. Eu acho que poderia ser um pouco mais agressiva no sentido de investir em outras áreas. Eu acho que a tecnologia seria um setor que a gente poderia, nessa revisão de plano diretor, ter abordado de maneira mais enfática. Porque Natal também tem uma característica de ser uma cidade litorânea, então nós somos um dos pontos mais próximos da Europa no Brasil, então nós temos essa vantagem logística, digamos assim, que na minha visão ainda é pouco explorada. Mas fazendo um paralelo com o que você falou, Anthony, com relação ao próprio Edward Glaeser, e aí eu acho que é uma coisa que acontece muito em Natal e outros lugares do Brasil. Tem uma parte do livro dele, O Triunfo da Cidade, que ele fala assim, que você é muito mais sustentável morando num apartamento de 30 metros quadrados em Nova York
do que numa casa enorme, num terreno enorme, no subúrbio americano. E acredito que no Brasil tem um pouco dessa imagem de que o sustentável é a casa no lote e não o apartamento no prédio, né? Então tem essa visão de que na hora que a gente pensa em áreas da cidade que a gente precisa adensar, precisa ter uma massa construtiva, isso é acabar com o meio ambiente, mas é exatamente o contrário. O que aconteceu com a nossa Zona Norte, que é o eixo de expansão da cidade, nos últimos 10 anos, se você olhar pelo Google Earth, você vê que grandes massas verdes foram completamente retiradas porque houve essa ocupação horizontal. Se tivéssemos preservado essas áreas e focado mais no desenvolvimento na área central, teríamos preservado muito mais áreas verdes, né? Então, é um raciocínio muito simples, se você pensar se 20 pessoas moram em 20 casas, quanto de solo, que é a principal matéria-prima da cidade, que não se reproduz é o solo, é necessário do que se a gente colocar essas 20 pessoas no único lote no apartamento. Então, acho que, claro que a infraestrutura que diz se é possível ou não, mas no caso de Natal especificamente, passados 10 anos desde o último plano diretor, nós evoluímos sim no ponto de vista de infraestrutura, principalmente com relação ao tratamento de esgoto, né? Nós temos o triplo da infraestrutura que tínhamos há 10 anos atrás. Então a cidade já está sendo preparada para um adensamento, para uma cidade mais compacta, e é necessário que a população entenda que a gente, como o Eduardo Lese falou, a gente é muito mais sustentável morando num apartamento de 30 metros quadrados do que numa casa, num lote unifamiliar. Arthur, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Com relação a essa expansão para fora de Natal, você tem aqui em cidades vizinhas que áreas imensas foram devastadas para fazer conjuntos habitacionais de unidades unifamiliares. Isso também se replicou nas cidades da Grande Natal, não só na Zona Norte, que é uma área que hoje é imensa. Você tem lá 2 grandes zonas de proteção ambiental que também já estão sendo ocupadas de maneira irregular, porque também a gente tem um problema gravíssimo aqui em Natal de burocracia e de insuficiência de gestão para regulamentar essas áreas. E a tendência é que, se isso não for feito de maneira mais célere, você mudar realmente o perfil do tipo de construção que pode adensar melhor essas áreas, até essas áreas de proteção ambiental também vão perder muito. E isso é uma coisa que também está sendo avaliada agora no plano diretor, também é objeto de polêmica, porque a gente tem pessoas que não querem que haja essa mudança na linha do que Sofia está falando e que esse modelo se mostrou um retumbante fracasso. Isso é a percepção que eu tenho, Antônio, não sei se você corrobora, mas eu vejo assim, um grande problema do Brasil, no nosso planejamento urbano, é esse excesso de burocracia. Como o Arthur falou, em 2007 foram criadas 5 zonas de proteção ambiental em Natal e passados 10 anos nenhuma foi regulamentada. Então você define o perímetro de uma área e não regulamenta como ela pode ser usada. E na revisão do plano diretor ele traz uma série de, por exemplo, tem o título sobre patrimônio histórico. E aí fala que vai ser incentivado, mas fala que isso vai ser feito numa legislação específica. É tudo numa legislação específica. E a sensação que a gente tem é que essas legislações nunca acontecem. Elas nunca são efetivadas. A gente sempre deixa para depois. Isso é um caso, é uma experiência que Natal está nos mostrando, né? Que deixar para fazer depois muitas vezes não acontece, como com relação às zonas de proteção ambiental. Então acaba se tornando um plano de intenções que não se efetivam. A gente não consegue nem colocar ele em prática para saber se dá certo ou não, porque deixa muita legislação a regulamentar posteriormente. Eu fiz um levantamento sobre o tamanho, como eu sou formado em Direito, então a gente tem gosta de ver leis com a quantidade de artigos. O plano diretor de 94, ele era um plano diretor muito enxutinho, ele tinha 170 e 80 artigos apenas. Quando foi fazer o 2007, ele já dobrou, já teve mais de 152, 153 artigos. Esse atual, que talvez saia esse ano, a gente não sabe, porque teve aí também uma discussão judicial que está entrando, que suspendeu a divulgação do resultado da votação da minuta, ele já vai com mais de quase 300 artigos. Então, assim, você está, cada vez que passa, cada revisão, você burocratiza mais, você cria mais conselhos, você cria mais leis para regulamentar a posteriori. Essa situação da lei de proteção do patrimônio histórico, por exemplo, a gente já tem uma lei de 2000 que poderia muito bem ser aperfeiçoada, é uma lei ordinária, teria um trâmite muito mais rápido do que você revogar ela e colocar dentro do plano diretor, que, como eu disse, é uma lei de mudança muito rígida. Ele tem que ter um trâmite mais especial para que seja alterado qualquer coisa dessa. Então, eu acho que são algumas opções que são feitas aqui na cidade e que, na verdade, elas não dão dinamismo para que a gente vá aperfeiçoando a gestão urbana da cidade. A cidade é dinâmica, né? Não dá para esperar 10 anos para pensar de novo.
Não dá, não tem condições. Tá? Se eu corroboro, na verdade, o comentário que dá para fazer é que eu acho que em urbanismo, né, a legislação, realmente, né, como vocês falaram, é uma coletânea de intenções, né, e inclusive, muitas vezes, essas intenções se contradizem entre si, né, e a gente vê no caso da própria cidade de Natal, como outras cidades brasileiras, né, eles, bom, a gente tem a intenção de preservar a área central, de preservar a orla, de preservar o patrimônio histórico, de ter crescimento econômico, tem essa lista de intenções, né? E, vamos observar o que acontece na cidade real, né? Eu acho que é esse ponto que eu tenho tentado estressar, né, e dar prioridade, dizer assim, para cada uma dessas intenções a gente podia ter um indicador, né? O que é melhorar a acessibilidade à moradia na cidade? É baixar, talvez, né, o quantos por cento da renda de uma pessoa é dedicada à moradia, né? E aí, monitorar isso ao longo do tempo, né, que o plano diretor é implementado, e se esse indicador não for atingido, é porque tem que mudar o que foi escrito, basicamente, né? Porque não deu certo, né? O mesmo vale para ocupação de áreas periféricas, né? Ou de ocupação irregular de áreas de mananciais, né? Leitos de rio, que me parece ser uma situação que está acontecendo em Natal também, né? Então, essa é a parte que entra quando a gente chama da gestão, né, do dia a dia, digamos, né? A gente tem as leis que a gente tem que regulamentar como as coisas devem acontecer e nossos planos, nossas intenções, mas a gente tem que também, né, ter um esforço grande de acompanhar o que está acontecendo para depois voltar atrás, né, e mudar o que foi planejado. Isso, perfeito. Eu acho que nossos planos poderiam ser mais audaciosos, no sentido de ter metas mais claras, né? Não sei até que ponto de vista jurídico, e Arthur pode comentar. O plano diretor, em vez de dizer promover, né, a igualdade social, deveria ser reduzir a proporção da população que vive em áreas irregulares. Natal hoje, Anthony, 10% da população, então 10% da população mora em favelas, em áreas irregulares, né? Nós temos 800 mil habitantes, e o último levantamento que eu vi era em torno de 80 mil pessoas estavam em situação irregular, né? 10% da população é um número bem elevado. Então, por que não o plano diretor que queira reduzir isso para 5%, 2%, 3% da população, né? O zero. O zero, perfeito. Talvez isso apontasse para um caminho mais claro, né? Porque a ideia é que o plano é lindo, maravilhoso, cheio de intenções, mas parece que a gente está navegando um pouco sem um objetivo claro de onde queremos chegar. Esse modelo, né? Até eu ia trocar essa ideia com o Anthony pelo WhatsApp esses dias, sobre esse modelo de revisão do plano diretor. Eu não sei porque eu estou traumatizado um pouco aqui em Natal, que já vai para o 4º ano revisando o plano diretor, e a gente parece que não termina nunca isso, mas não parece uma coisa muito produtiva, no sentido de você realmente visar a entrega de resultados para a sociedade. Se sempre faz um plano novo, não se revisa o que está em vigência, para ver onde ele não funcionou e ajustar para que funcione. Então, é isso que me chamou a atenção muito, sempre a preocupação de fazer tudo de novo, um novo plano diretor, com outros princípios, e isso me parece muito, muito proveitoso para as cidades, porque esse monitoramento, primeiro, precisa ser real, e a cidade precisa ter esses dados para poder fazer a leitura de como a cidade está se comportando, quais são as dinâmicas de mercado, para onde a cidade está indo, o que é que as pessoas querem, e ir ajustando em tempo real, e não esperar 10 anos, que a gente sabe que é uma disposição do Estatuto da Cidade, né, não tem como fugir disso. Mas, por exemplo, o Plano Diretor do Natal, ele sempre, a partir de 2007, ele previa revisões de 5 anos, que também nunca foram feitas. Então, são essas coisas que precisam ser melhor ajustadas, tendo em vista sempre isso que a gente está falando aqui: metas, resultados e qualidade de vida para o cidadão. O que me chama a atenção, Arthur, só para fazer um comentário com relação a Natal e plano diretor, é perceber que, passados 10 anos, esse plano diretor, com tantos objetivos não atingidos, há uma grande parcela aí de pessoas que acham que tem que manter o mesmo. Exato. Então, para mim, é uma grande falta de perda de oportunidade. Eu acho que, assim, nós temos que arriscar mesmo. O mundo está cada vez mais rápido, estamos na era da informação, na era da tecnologia, então nós temos que ousar e tentar mudar. Mais do mesmo não funciona, né? A cidade continua mudando e a gente já percebeu que não deu certo. Insistir no mesmo erro, para mim, é perder a oportunidade de evoluirmos, de avançarmos. Chegando ao fim do nosso tempo, a minha última pergunta para vocês, antes das considerações finais, é justamente isso, né? Vocês estão envolvidos na discussão do plano diretor, né? Eu acho que ontem, teve outra discussão aí na cidade, que foi depois criticada pelo Ministério Público, tarde da noite, enfim.
É um processo longo, é um processo demorado? O que vocês têm visto que tem dado certo e o que poderia ser melhorado? Bom, na minha visão, ele é um processo. É a primeira vez que eu participo de um processo de revisão do plano diretor, e a percepção que eu tive foi essa, que há sim, claro, a vontade de que haja uma participação expressiva da população para que ela manifeste ali a sua visão de cidade, os seus desejos, né? Enfim, essa coisa que é muito importante para você ter um acervo de informações e de contribuições que tenham base social para que a legislação reflita o máximo possível a cidade real. Porém, a estruturação dele é muito burocrática e essa participação ela nunca é da forma que se espera que seja, porque as pessoas têm outras atividades, outras prioridades, né? Às vezes nem sempre conseguem participar dos atos de revisão do plano diretor, audiências públicas, etc. Mas dentro do que foi possível fazer, isso foi caminhando. Só que aí quando veio agora a pandemia, o processo foi suspenso e teve que ser retomado de forma virtual. E isso levantou muitos questionamentos. E, na minha visão, improcedentes, porque assim, a vida do mundo continuou acontecendo mesmo nesse cenário de pandemia, utilizando os canais virtuais de comunicação e, enfim, tem que funcionar. E com relação à necessidade disso avançar com o plano diretor, é que a gente está, há muito tempo já disse, está num cenário de insegurança jurídica muito grande, porque não se define qual vai ser a regra. Eu não vou nem falar aqui de qual deve ser a regra, A, B, C ou D do plano diretor, mas que se defina de uma vez por todas, o que vai ser consagrado no plano diretor e vai ser enviado para a Câmara Municipal do Natal, obviamente. Então, houve essa discussão agora, que o Ministério Público entrou com uma ação questionando alguns atos virtuais que foram praticados nesse período de pandemia. O juiz que recebeu a causa, ele deferiu uma liminar apenas para suspender o envio do resultado da votação dos delegados para definir qual é a minuta que vai para a Câmara Municipal, e isso está em trâmite ainda, está em stand-by. Então, assim, isso foi ao longo do processo inteiro, esse tipo de questionamentos, alguns procedentes, outros não, mas o fato é que, na minha visão, fazendo uma avaliação, assim, um balanço geral, esse processo é muito burocrático e realmente não preza pela agilidade que uma discussão dessa precisa ter. Eu acho, Anthony, que a pandemia trouxe algumas oportunidades. Eu acho que a gente foi obrigado a testar uma versão virtual. É claro que pegou todo mundo de surpresa e tudo precisa de ajustes, mas eu acho que, do ponto de vista geral da participação social, a participação virtual é um novo capítulo na nossa democracia, né? O que chama de e-democracia. Eu acho que é muito mais democrático esse acesso virtual. No caso de Natal, por exemplo, a Prefeitura disponibilizou até uma sala do Senado, o Senado que foi parceiro, disponibilizou uma sala de computadores, mas todo mundo, querendo ou não, a maior parte da população tem acesso a um dispositivo, e eu acho que é muito mais democrático você estar na sua casa e participar de uma discussão dessa, do que você ter que se deslocar a um grande ginásio, a um grande local de reunião de pessoas, em que muitas vezes a palavra não é facultada a todos. Eu acho que, assim, claro que pegou todo mundo de surpresa e muita coisa precisa ser ajustada e aperfeiçoada, mas eu acho que, do ponto de vista geral, a gente ter uma participação social online é um novo capítulo que a gente vai ter que aprender a administrar. Eu acho salutar, não sei o que você acha, Anthony, mas eu acho muito interessante essa e-democracia. Eu acho que está muito no caminho do que a gente vê como smart cities, que é você ter dados, informações, participação, denúncia, tudo de uma maneira online, né? Me parece, né, que justamente se a gente conseguir usar isso como uma ferramenta para potencializar e aumentar o acesso, né, talvez não dizer assim, bom, claro que a pandemia nos traz restrições físicas, sanitárias para algumas coisas, né, mas eu achei muito legal essa iniciativa do Senac, por exemplo, né, para dizer assim, bom, mesmo se você não tem, né, uma conexão, você vai até um lugar, né, que te proporcione isso, né, e aí em um ambiente digamos, de retomada, né, eventualmente a gente poderia ter, né, essa mistura de tipos de contribuição, né, que eu acho que sim, é benéfica, porque a gente consegue abranger um número maior de pessoas. Eu acho que uma crítica muito frequente a esse tipo de audiência pública é essa questão, né, do deslocamento, dos horários, né, as pessoas trabalham, têm dificuldades de chegar num lugar, né, de se expressar nessas audiências, né, e eu acho que as ferramentas digitais devem ser usadas para ampliar esse acesso, né? E realmente estamos aprendendo ainda com isso, né? E provavelmente vamos errar algumas vezes em relação a isso, mas acho que caminhando nesse sentido me parece, né, no momento, algo positivo. Com relação ao processo em si, eu tive experiência de participar de algumas charretes, né, que é o método projetual,
E eu acho que era um método que poderia ser aplicado, sim, de uma maneira mais rápida para discussões de planos diretores em certas regiões da cidade, que a gente tivesse todos os técnicos e a população ali opinando sobre projetos mesmo. Eu acho que falta no Brasil uma coisa mais pragmática, né? Fica muito no debate, e a sensação que dá quando a gente participa de um processo como esse, aqui no caso de Natal, é que cada etapa parece que tudo pode ser rasgado e propor uma coisa completamente nova, né? Porque por exemplo, aqui em Natal você tinha, a prefeitura fez uma minuta e aí manda para os conselhos, aí os conselhos voltam, tira artigo, bota artigo, aí vai para os delegados segmentos, tira artigo, bota artigo, então não parece, às vezes não dá a sensação que é um processo de construção contínua, mas que cada etapa parece que zera tudo de novo. Então acho que isso a gente poderia, né, seria interessante aperfeiçoar. Acho que agora a gente está num momento de revisão de plano diretor em várias cidades do Brasil, né? Acho que em todas elas, acho que tem leitores, né, arquitetos, advogados, economistas, cidadãos, né, perguntando assim, olha, como é que a gente melhora isso? Verdade. Porque ninguém conseguiu encontrar ainda um processo que tenha assim, uma ampla aceitação aliado a uma eficiência de resultado, né? Não, e outra coisa, esses processos eles terminam sendo também, não quero usar essa palavra, mas eles terminam sendo também ganhando um elemento muito político, porque não são só questões técnicas. Você também tem uma politização de algumas coisas, e isso naturalmente termina por polemizar coisas que, por exemplo, não deveriam ser polêmicas. Então, o processo em si, ele, por ser um processo democrático, ele tem esse elemento, mas que isso precisa ser melhor ajustado para que tenha um fim, e tenha um fim realmente atingindo a finalidade que eles propõem, que é revisar para melhorar, e não para piorar o que já está lá, né? A minha impressão, olhando para tudo isso, é que sim, né, assim, concordando com alguns pontos que vocês comentaram, né, sim, ter indicadores, né, revisar o que existe como plano, o resultado que a gente tem na cidade, né, ter muito mais dados, né, levantados para poder tomar as decisões e ter as audiências, né, e as contribuições da população, principalmente para levantar os problemas e apontar as intenções ou os objetivos, né, mas não necessariamente as ferramentas, né, por exemplo, se o índice vai ser 4, 5 ou 2, né, deveria ser uma discussão muito mais técnica do que algo discutido em audiência, né? O objetivo deveria ser, diminuir a informalidade, ou aumentar ou melhorar o acesso ao transporte, empregos, né? Ou preservar a orla, né? E aí chegar a grandes consensos em relação a isso, para depois ter, né, uma equipe técnica, né, preparada para dizer, qual é a melhor forma de atingir esses objetivos que foram pactuados, né? Só fazendo um paralelo com a medicina, é como se a cidade, o cidadão fosse paciente. Ele fala, olha, tá doendo aqui, mas é o médico, ou seja, o urbanista, o técnico, que vai dizer qual é a dose do remédio, né? E não, um familiar do paciente, não, eu acho que ele tem que tomar 5 vezes ao dia, o outro vai dizer 3 vezes ao dia. Eu acho que falta um pouco desse protagonismo dos técnicos como realmente definidores dessas questões que são técnicas, né? Então nós, os técnicos, que deveríamos ser os protagonistas desse processo, os verdadeiros tomadores de decisão. Isso é uma coisa que eu também fiquei muito impressionado com isso, porque às vezes que a gente acompanhou as oficinas, as regiões aqui no Natal, aí chegava lá um cidadão, né, os poucos que foram participar, e ia dizer, eu perguntava, o que é que você quer melhorar na sua cidade? Eu quero, a rua está com buraco. Ok, mas sim, então, na medida que você abre para a participação popular, você vai ter que colher ali os desejos das pessoas para a cidade. E aí o técnico vai ter que viabilizar aquilo. Bom, Sofia, Arthur, muito obrigado pela conversa. Achei sensacional entender um pouco mais sobre Natal. Espero poder visitar muito em breve. E deixo a palavra com vocês para as considerações finais de vocês. Se quiserem passar uma mensagem, deixar o contato, fiquem bem à vontade. Obrigada, Anthony. É um prazer estar aqui conversando com você. Espero você aqui em Natal para te mostrar ao vivo aqui nossas paisagens deslumbrantes. É muito instigante acompanhar essas discussões no Brasil e ver como a gente está evoluindo, né, no pensamento urbanístico, com vários pontos de vista cada vez mais sendo construídos. Tem um escritório People Urbanismo, e aí nosso objetivo é mesmo promover uma cidade para pessoas, seja desde pensar um projeto de uma praça a um novo loteamento, ou uma organização urbana para uma capital, como é o caso de Natal. Muito obrigada, Anthony. Anthony, eu agradeço demais a oportunidade de participar. Eu sou um leitor assíduo aqui do Caos Planejado, acho sensacional a contribuição que você vem dando para
todo mundo conhecer um pouco mais esse universo fascinante que é o urbanismo. Eu tenho estudado bastante e cada vez eu gosto mais de compreender as pautas urbanísticas, né, como a gente pode contribuir para melhorar a cidade. E queria deixar aqui, eu sou advogado, convido todos a me acompanhar nas minhas redes sociais, estou sempre postando conteúdos, né, na parte de urbanismo, voltados para Natal. E como essa questão da paisagem ela foi muito frequente, e isso é uma coisa que a gente tem muito de valor inestimável em Natal, eu queria encerrar deixando aqui uma citação da maior figura que já nasceu em Natal no Rio Grande, que é Luiz da Câmara Cascudo, um grande folclorista, um cara que tem um amor por Natal e descreveu essa cidade como ninguém. E ele escreveu um texto nos anos 40, aqui no Diário Natal, um jornal extinto, falando exatamente sobre o direito à paisagem, um visionário, um vanguardista nisso, e isso está enraizado até hoje. E ele diz assim nesse texto: as cidades começaram a oferecer aos seus moradores as perspectivas indefinidas da paisagem circunjacente. São os miradouros. Diga-se que o miradouro não é um direito oferecido ao turista, ao viajante, ao estrangeiro, mas ao homem da cidade, ao morador, ao habitante, o elemento diário e comum. Então, é isso que a gente tem que preservar aqui em Natal e tem como de grande valor. E deixo aqui meu abraço para todos e sempre à disposição. Sensacional a frase, Arthur, obrigado. Sofia, né? Prazer ter a participação de vocês e espero encontrá-los em breve. Muito obrigado. Esse foi nosso 31º episódio, onde conversamos com Arthur Dutra e Sofia Mota. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.